A escolha de Dona Marta. Fiquei mais de 2 semanas acamada no Hospital Geral do Rio de Janeiro, e minha própria filha, Isabela, junto com seu marido, Marcelo, permaneceu em silêncio. Eles estavam mais ocupados do que uma equipe de campanha eleitoral e, aparentemente, ocupados demais até para fazer um telefonema, muito menos para aparecer pessoalmente. Ironicamente, era minha nora viúva, Clara, quem estava no hospital todos os dias, correndo entre a minha casa e o meu quarto. Ela trocava meus curativos, trazia minha comida, verificava as instruções do médico e nunca se esquecia de ter um copo de água morna à mão, exatamente como eu gostava. Ela não perdia um segundo sequer. Sabe, corações são feitos de carne e osso, não de pedra. Eu posso estar velha e cansada, mas tamanha gentileza não se apaga. Ela persiste. Então, naquele dia, tomei uma decisão. Criei um fundo fiduciário para a minha única casa e nomeei Clara e minha amada neta, Manu, como únicas beneficiárias. Bem, quem diria? A notícia deve ter se espalhado, porque na manhã seguinte, bem cedo, minha ocupadíssima filha, Isabela, invadiu meu quarto de hospital como uma tempestade prestes a cair. Ela parou ao lado da minha cama, com os olhos faiscando, quase apontando o dedo para o meu nariz. Mamãe, que loucura é essa? Você sempre disse que não tinha preferidos. Mas agora, com meu irmão fora, você deixa a casa para a esposa dele? Ela nem sequer é do seu sangue. Ah, a ironia. É engraçado como eu nunca tinha notado quão frágil era a lógica da minha filha, mais fraca do que meus joelhos artríticos que falham há anos. Então, se eu não desse a casa a ela, eu estaria demonstrando preferência? Eu estou senil? Bom, se isso me torna a louca, eu uso esse chapéu com orgulho. É muito melhor do que ser insensível. O céu noturno pairava baixo sobre a metrópole do Rio, como um cobertor rasgado, encharcado, úmido, pesado e cinzento. Eu estava prestes a reaquecer as sobras do arroz com galinha de ontem à noite, quando uma dor repentina e lancinante atravessou meu abdômen inferior direito. Foi como se uma chave de fenda enferrujada estivesse sendo enfiada no meu estômago. Profunda, brutal, implacável. A dor era cegante. Atravessou-me como algo selvagem, impiedoso, se debatendo no meu interior. Um suor frio encharcou minha camisa imediatamente. Gotas de suor escorriam pela minha testa, enquanto a cozinha ao meu redor embaçava, como uma janela coberta de vapor. Agarrei-me à bancada fria de mármore para me estabilizar. Até mesmo respirar havia se tornado uma luta. Meu marido havia morrido anos atrás, e meu único filho, Beto, também havia falecido há algum tempo. Embora minha nora, Clara, ainda vivesse comigo, ela estava frequentemente fora, ocupada com o trabalho, como hoje. Esta casa é geralmente silenciosa. Agora parecia vazia, como uma caverna gelada com o eco da minha respiração ofegante. Tropeçando, cheguei à sala de estar. Minhas mãos tremiam enquanto eu tateava pelo meu celular. Meus dedos tremiam tanto que eu nem consegui desbloquear a tela na primeira tentativa. Através da névoa em minha visão e do pânico que martelava no meu peito, eu repetia para mim mesma: "Não caia agora. Não, você não pode cair agora." Cerrei os dentes e disquei o 192, o número da emergência no Brasil. O uivo da ambulância ficou mais alto a cada segundo, estridente e frenético. Rasgou o silêncio da tarde como uma faca. Quando me levantaram para a mente-maca, o teto parecia girar, todo branco, frio, e deslizava cada vez mais para longe, como a superfície de um lago congelado e distante. Na emergência, o diagnóstico foi instantâneo. Apendicite aguda. Eu precisava de uma cirurgia de emergência. Precisamos da aprovação de um familiar para o procedimento, disse o médico através de uma máscara PFF2, com um tom calmo e seco, sem um traço de emoção. E alguém deve estar presente depois da cirurgia, família. O primeiro nome que me veio à mente foi Isabela, minha filha, minha menina, que eu havia criado sozinha, que eu prezava acima de tudo. Eu sabia, no fundo, que era improvável que ela viesse. Mas quando se está à beira do abismo, assustado, machucado, você ainda procura por sangue. Eu estava deitada em uma cama improvisada. O ar estava impregnado com um cheiro pungente de desinfetantes, e a dor torcia meu abdômen como arame farpado.
Disquei o único número que eu conseguia discar, de olhos vendados e mãos trêmulas. Dizem que mães se agarram à esperança de que seus filhos cuidem delas na velhice. Mas a verdade é, quando você está na miséria e procura por alguém para ligar primeiro, isso diz tudo. O telefone tocou várias vezes antes que ela finalmente atendesse. Mamãe! A voz de Isabela tinha um toque de preocupação, mas era, acima de tudo, apressada e distraída. Eu podia ouvir o barulho de um teclado e alguém a chamando ao fundo. O que houve? Estou no meio de uma reunião. Temos um prazo importante hoje. Não posso sair. Engoli a dor e tentei manter minha voz firme. Isabela, estou no hospital. Meu estômago está ruim. Eles dizem que é apendicite. Vão ter que me operar. Precisam da sua assinatura. Houve uma pausa. Quase pude imaginá-la olhando para o relógio. Irritada, calculista. Apendicite? Meu Deus, que repentino. Puxa, não posso sair agora, mamãe. Meu chefe está soltando fogo hoje. Marcelo não pode ir? Onde ele está? Senti um arrepio que não tinha nada a ver com a febre. Minha voz falhou. Você não sabe? Ele está em viagem de negócios em São Paulo. Volta só na próxima semana. Ah, sim, esqueci completamente. Estou toda atrapalhada hoje. Ok. Deixe os médicos fazerem o que precisam. Deixe-os usarem os medicamentos necessários. Se algo não for coberto, eu mando o dinheiro. Juro que vou assim que puder. O mais rápido possível, de verdade. O mais rápido possível? O que isso significava para ela? Uma reunião levava à próxima e à próxima. O mais rápido possível dela era como o gato de Schrödinger. Só vivia quando ela pensava em mim, o que, para ser honesta, não era frequente. Eu não tinha forças para discutir. O frio que sentia agora era mais intenso do que qualquer dor física. Está bem, eu disse, baixinho, e desliguei. Meus olhos ardiam. O monitor, ao lado da minha cama, apitava ritmicamente, implacavelmente. Parecia estar dizendo algo que eu não queria admitir em voz alta. Você está sozinha. A quem mais eu poderia recorrer senão Isabela e Marcelo? Do nada, o rosto de Clara me veio à mente. Depois da morte de Beto, restaram apenas ela e a pequena Manu, sob este velho teto comigo. Uma mãe solteira, aguentando tudo sem uma única reclamação. A vida não era exatamente fácil, mas ela nunca transformou isso em um problema meu. Nós não éramos realmente próximas, pelo menos não da maneira que se espera de uma família. Por fora, provavelmente parecíamos mais colegas de quarto. Educadas, separadas, respeitosas com o espaço uma da outra. Clara era naturalmente quieta, gentil e reservada. Nunca desperdiçava palavras ou fazia alarde. Tudo o que fazia, fazia com precisão. Mas no ano em que Beto morreu, eu silenciosamente tomei uma atitude da qual a maioria das pessoas não sabia. Tive o pensamento de que se algo desse errado nesta casa, se eu precisasse de alguém de verdade, Clara poderia ser a única com quem eu poderia contar. Então, assinei uma procuração médica que lhe dava autoridade legal para tomar decisões em meu nome em caso de emergências. Pois, depois de todos aqueles anos sob o mesmo teto, eu havia percebido algo claramente. Clara era a pessoa mais capaz, estável e sensata que eu conhecia, muito mais confiável do que minha filha ou meu genro. Ainda assim, minha mão pairou hesitante sobre o nome dela nos meus contatos. Ela tinha o próprio trabalho, a própria filha para cuidar. Era justo sobrecarregá-la com isso, mas os médicos ainda esperavam. A cirurgia não podia ser adiada por mais tempo. Eu não tinha escolha, então liguei. Senti uma pressão no peito enquanto esperava. Incerta do que dizer, mas mal a linha tocou, ela atendeu. Marta, você está bem? Não estou te ouvindo direito. Sua voz era tingida de uma preocupação profunda, genuína, inconfundível. Eu congelei por um momento. Essa reação não era o que eu esperava. Dei-lhe um breve resumo, tentando manter a calma, mas não terminei antes que ela me interrompesse. Sua voz alta e urgente. Marta, não se preocupe. Estou indo agora mesmo. Mande uma mensagem com o nome do hospital, a ala, o endereço, tudo. Vou deixar a Manu com a Kátia e vou direto para você. Não houve hesitação, nem suspiro, nem desculpas. Apenas ação. Quando desliguei, algo se mexeu dentro de mim. Um sentimento estranho. Em parte alívio, em parte culpa, em parte calor. Não que eu tivesse que me apoiar nela, mas que eu não deveria ter feito isso. Este deveria ter sido o momento
para Isabela e Marcelo se apresentarem. É engraçado como sempre depositamos nossas esperanças nas pessoas erradas, até que a realidade venha para nos corrigir. Menos de 40 minutos depois, a porta da emergência se abriu. Clara entrou correndo, ofegante, a testa suada. Era óbvio que ela havia corrido o caminho todo. No momento em que seus olhos encontraram os meus, pálida e encolhida na cama, sua expressão desmoronou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela correu para o meu lado. Sua voz tremia. Marta, como você está se sentindo? Ainda está doendo? Ajoelhou-se e pegou minha mão fria na dela. Seu aperto era quente, firme. Foi como se algo em mim, de repente, se soltasse. A desamparo, a dor, tudo ameaçava transbordar em lágrimas. Clara, você está aqui. Eu sussurrei com a voz rouca e seca. Ela não perdeu tempo com frases de efeito tranquilizadoras. Ela foi direto aos médicos, obteve os detalhes, verificou os formulários e assinou as autorizações com movimentos rápidos e seguros. A assinatura dela era firme, precisa, sem hesitação. Ela cuidou de tudo, coordenou com as enfermeiras, confirmou minha internação e pagou as taxas pertinentes. Calma, eficiente, como se tivesse treinado a vida toda para este momento. E lá estava eu, indefesa como uma criança, apenas tentando ficar acordada. O ar, ela não estava apenas ajudando. Ela estava me segurando como uma rede macia, mas forte, pronta para absorver o que estava prestes a quebrar. Pouco antes de me levarem para a sala de cirurgia, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido. A mão dela ainda na minha. Não tenha medo, Marta. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Enquanto o anestésico corria pelas minhas veias e os contornos da sala se embaçavam, agarrei-me à última imagem que pude reter. Seus olhos úmidos de lágrimas, firmes, quentes, iluminados por dentro com uma força que eu quase tinha esquecido que existia. Naquele hospital frio e estéril, ela era a única luz restante. E de alguma forma, isso era o suficiente. A cirurgia correu bem. Quando recuperei a consciência, o céu estava preto como tinta. Apenas um pequeno abajur de cabeceira iluminava o quarto, projetando um brilho fraco e leitoso nas paredes brancas do hospital, suave e silencioso, como luar perdido. Clara havia adormecido ao lado da minha cama, com a cabeça apoiada nos braços cruzados. Ela ainda usava o mesmo casaco leve de antes, o cabelo bagunçado, o rosto pálido e afundado de exaustão. Era óbvio que ela não tinha pregado o olho o dia todo. Pela janela, o Rio de Janeiro cintilava ao longe, um rio de cores e luzes, como se alguém tivesse derrubado a paleta de um pintor. As luzes da cidade dançavam indolentemente no vidro. Dentro do quarto, tudo estava parado. Os únicos sons eram o bip constante do monitor cardíaco e a respiração suave e regular de Clara. Movi meus dedos levemente. O ruído sutil do lençol a acordou. Ela arregalou os olhos, piscou com força, esfregou o canto dos olhos com o dorso da mão, ainda presa entre o sono e a preocupação. Assim que me viu acordada, inclinou-se sobre mim, a voz rouca, mas tingida de preocupação inconfundível. Você está acordada? Como se sente? Ainda está doendo? Devo chamar a enfermeira? As perguntas vieram rápidas, urgentes, mas ternas. Balancei a cabeça. Minha garganta estava seca. Água. Ela se levantou imediatamente. Derramou um pouco de água morna de uma garrafa térmica. Em seguida, umedeceu um chumaço de algodão e tocou suavemente meus lábios com ele. O médico disse que você não pode beber ainda, mas vou te ajudar a umedecer a garganta. Ela explicou baixinho, movendo-se com cuidado, como se tivesse medo de que eu fosse quebrar. Quando vi as sombras profundas sob seus olhos, uma dor estranha aumentou no meu peito. Clara, isso é demais para você. Você não deveria ter que carregar tudo isso. Ela sorriu, tímida, mas afetuosa. Não diga isso. Beto se foi, mas você ainda é família. Você é a avó da Manu. Cuidar de você é o que a família faz. Ela fez uma pausa. Um toque de tristeza brilhou em seus olhos, mas foi rapidamente encoberto pela determinação. O médico disse que você estará de pé em alguns dias. Concentre-se na sua recuperação, está bem? Ela não mencionou Isabela nenhuma vez, e eu não perguntei. Há coisas que não precisam ser ditas.
Expressá-las em voz alta apenas transformaria verdades silenciosas em ruído desagradável. Nesse momento, a porta se abriu com um rangido. Uma pequena figura espiou para dentro. Manu! Assim que viu Clara, ela sussurrou: Mamãe! E se esgueirou na ponta dos pés até a minha cama. Seus olhos grandes e escuros me olharam com preocupação tímida. Vovó, ainda dói? Perguntou ela docemente. Clara a abraçou e sussurrou. A vovó acabou de fazer uma cirurgia. Vamos falar baixo para ela poder descansar. Manu assentiu solenemente. De sua pequena mochila, ela tirou uma bala embrulhada em papel alumínio brilhante, que reluzia à luz do abajur. Ela a colocou no travesseiro ao meu lado. Toma, vovó, se você comer isso não vai mais doer. A voz dela era clara e doce, como um sino de vento, roçando a parte mais suave do meu coração. Olhei para as duas, uma me segurando firmemente, a outra inclinando-se para mim, e algo se agitou profundamente dentro de mim, algo que eu não conseguia nomear. Após a morte de Beto, restaram apenas elas duas, sozinhas, mas nunca quebradas. Clara nunca se casou novamente, nunca foi embora, carregando o peso de tudo, silenciosa e determinada, sem nunca procurar por uma saída. E eu, sua sogra, tinha feito tão pouco, talvez algum dinheiro aqui e ali. Mas cuidado genuíno, preocupação verdadeira, eu sempre mantive distância. Em algum lugar da minha cabeça, mantive a distância. Ela não era minha filha, não era do meu sangue, não éramos realmente família. Sempre houve aquela linha tênue, mas firme. Mas agora, no meu momento mais profundo, despojada de tudo, orgulho, força, independência. Quando precisei de alguém para simplesmente ficar, não foi a filha que eu criei. Foi Clara, aquela que eu achei que estava do outro lado da linha. Ela foi quem cruzou a linha e nunca olhou para trás. As próximas 2 semanas se tornaram um capítulo da minha vida que eu jamais esquecerei. Silencioso, sóbrio e estranhamente revelador. Como esperado, Isabela e Marcelo não apareceram em lugar nenhum. Eles estavam ocupados demais, importantes demais, solicitados demais para estarem presentes. Isabela veio 2 vezes, apenas 2. A primeira foi no dia seguinte à minha cirurgia. Ela entrou com uma cesta de frutas importadas, maçãs que ainda tinham seus rótulos de código de barras brilhantes. Nenhuma foi descascada, muito menos oferecida. Eram mais uma peça de exibição do que alimento. Ela estava usando um vestido tubinho justo. Seus saltos batiam confiantes, e sua maquiagem estava impecável, como se tivesse acabado de sair de um palco em uma conferência financeira. Mamãe, como você está? Não posso ficar. Tenho uma chamada de vídeo com um cliente na Europa esta tarde. Ela falava enquanto rolava a tela do celular. Seus olhos mal roçavam os meus, nunca fixando por mais de 3 segundos. Olhei para ela, minha boca torcida. Eu não sabia o que dizer. Finalmente, expirei. Vá em frente, murmurei. O trabalho em primeiro lugar. Ela soltou um suspiro visível, de alívio, não de culpa, e foi direto para a porta. Se algo surgir, me ligue, ou diga para ela ligar, está bem? Seus saltos ecoaram pelo corredor, nítidos e ocos. O perfume restante de seu perfume permaneceu no ar muito depois que a porta se fechou. Um lembrete de sua visita. Mais fragrância do que substância. A segunda vez que ela veio foi pouco antes da minha alta. Desta vez, não havia cesta de frutas. Ela entrou, disse rapidamente: Você está parecendo muito melhor. E então começou um monólogo. Sua agenda lotada, as viagens de negócios intermináveis de Marcelo, como as contas do hospital haviam subido tanto, como o custo de vida em São Paulo estava insalubre. Ela continuou falando, e sob cada reclamação, a mensagem era a mesma. Ela estava cansada, ela também estava tendo dificuldades. Eu fiquei deitada, lá, ouvindo, olhando para o teto, e cada pequena esperança teimosa a qual eu havia me agarrado se desvaneceu silenciosa e permanentemente. Quanto a Marcelo, ele ligou apenas uma vez, no 3º dia da minha internação. Sinto muito, Marta, estou em Curitiba agora, mas prometo compensar quando voltar. Ele não o fez. Eles estavam sempre ocupados subindo escadas corporativas, perseguindo bônus, mantendo-se no topo, ocupados em se tornar o tipo de pessoa que impressiona estranhos em coquetéis,
ocupados demais para notar as pessoas que esperavam silenciosamente que eles olhassem para cima. Durante todo o tempo, enquanto o sol suavemente caía pelas persianas do meu quarto de hospital, pintando sombras salpicadas nos lençóis como pinceladas em uma tela antiga, tornou-se dolorosamente e lindamente claro. A pessoa que mantinha meu mundo unido não era Isabela. Definitivamente não era Marcelo. Era Clara. No dia da minha alta, a enfermeira me levou em uma cadeira de rodas até a entrada. A luz do sol estava tão brilhante que me fez lacrimejar os olhos. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu finalmente poderia dormir na minha própria cama novamente. Clara já estava lá, esperando com Manu ao seu lado. A menina correu em minha direção como um esquilo, agarrando-se às minhas pernas e sussurrando. Vovó, estamos aqui para te levar para casa. Ela segurava a cesta de piquenique de Clara em uma mão e puxava minha camisa com a outra. O sorriso dela era tão doce que quase me fez chorar. De volta à casa, Clara me ajeitou no sofá, afofando as almofadas atrás das minhas costas, aquecendo uma tigela de mingau e suavemente colocando um cobertor macio sobre minhas pernas. Não deixe seus joelhos esfriarem, ela disse com uma voz leve, quase instintiva, como uma filha cuidando da própria mãe. Abri a boca para agradecer, mas as palavras não vieram. Em vez disso, apenas assenti levemente. Estávamos muito além do ponto em que gestos educados eram necessários. Ela nunca fazia nada por reconhecimento, nunca exigia nada por isso. Isabela, por outro lado, não apareceu naquele dia. Ela mandou uma mensagem de 5 palavras. Tudo bem, nem uma frase completa. Eu respondi, tudo bem, e foi isso. Silêncio total. Ela nunca respondeu. Pensei. Como sempre, ela provavelmente estava ocupada demais novamente, mas no dia seguinte, ela me surpreendeu. Ela chegou vestindo roupas de escritório, sem flores ou frutas, apenas uma pasta parda e uma onda excessiva de perfume. Ela se sentou sem pensar 2 vezes e foi direto ao ponto, com um tom mais animado do que um latte duplo. Mamãe, precisamos conversar sobre suas finanças. Acho que é hora de você escrever um testamento e organizar seus bens. Não devemos esperar que outro problema de saúde nos pegue de surpresa. Você está com a mente clara agora. Este é o melhor momento para planejar. Ela disse tudo sem piscar, com um tom profissional que exalava autoridade calma. E isso é para o seu próprio bem. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava folheando gráficos coloridos, falando como se estivesse fazendo uma apresentação para um cliente, só que o cliente desta vez era sua própria mãe. E por um momento, eu fiquei sentada lá, ouvindo, absorvendo tudo e não sentindo nada. O ar no quarto ficou frio, não por causa da temperatura, mas pela eficiência silenciosa e clínica de tudo. Naquele momento, Clara entrou da cozinha com chá. Ela parou quando ouviu a voz de Isabela, prestes a se virar e sair. Clara, fique, eu disse. Ela parou, surpresa. Olhei para Isabela. Minha voz não era alta, mas não havia incerteza nela. Eu sei que você tem ideias. Você sempre tem. Você gosta de planejar coisas para as pessoas e resultados, mas desta vez eu não vou seguir o seu roteiro. Isabela ergueu uma sobrancelha, exibindo um sorriso seco. Meu roteiro? Você acha que estou ultrapassando limites? Eu não respondi a isso, apenas disse. Acho que tenho o direito de decidir o que acontece com a minha casa, a minha vida e o que deixo para trás. E não acho que alguém que esteve ausente o tempo todo possa chegar no final e me entregar uma lista de verificação. Os olhos dela escureceram, como um copo de vinho tinto que foi virado, mas ainda não derramado, calmo na superfície, mas fervilhando por dentro. Lá estávamos nós, eu de um lado de um muro invisível, ela do outro. Nós nos víamos claramente, mas as palavras não atravessavam mais. Então, isso é sobre culpa? Ela perguntou com uma voz cortante. Você está dizendo que eu não fiz o suficiente? Eu não respondi. Não era necessário. Ela se levantou, juntando sua pasta. Tudo bem, mensagem entendida. Espero que você não se arrependa. E com isso, ela se virou em seus saltos e saiu. Cada passo batia na madeira como um martelo. Julgamento dado, veredito proferido, o silêncio que ela deixou para trás era mais alto do que qualquer coisa que ela havia dito. A porta se fechou. Um momento se passou. Então, Manu espiou ao virar do corredor com os olhos arregalados.
Ela está brava de novo? Perguntou ela em um sussurro. Clara a pegou gentilmente no colo. Calma, querida. A tia Isabela só está um pouco agitada. Ela vai melhorar em alguns dias. Naquela noite, eu me sentei ao lado da minha cama, com meu velho caderno aberto no meu colo. Eu havia folheado as páginas 1 dúzia de vezes, e na parte interna da capa, eu escrevi algo que nunca pensei que escreveria. Que o amor nem sempre volta, mas a vida tem um jeito de te acordar. A tinta ainda estava úmida quando fechei o caderno, mas por dentro senti algo parecido com paz pela primeira vez em muito tempo. A rua em que eu morava era tranquila, com uma vizinhança onde ninguém chegava muito perto, mas todo mundo notava se alguém ia para o hospital ou se algo ruim acontecia. As pessoas se importavam o suficiente para perguntar. Cerca de uma semana depois de eu ter voltado para casa, Clara estava me empurrando pela cadeira de rodas no jardim para tomar um pouco de sol. A luz caía quente e suave sobre seus ombros. Olhei para ela e percebi que ela não era mais a estranha educada e distante. Naquela tarde, nossa vizinha, Dona Fátima, apareceu com uma caixa de pães da padaria. Ela limpou as mãos na calça jeans e sorriu, ao entregá-los. Todos nós estávamos dizendo, ela riu. Sua filha deve estar muito ocupada ultimamente. Mal a vimos no hospital. Eu sorri, mas não respondi. Apenas apertei a xícara com mais força, meus dedos frios contra a cerâmica. Dona Fátima continuou. Mas você tem uma nora doce e carinhosa, não é? Outro dia, ela levou remédio para resfriado para Dona Elza, ali na esquina, e até levou a Manu junto. Tão fofa. Eu a vi cuidando de você o tempo todo e pensei, bem, ela mereceu o lugar dela nesta casa. Eu assenti novamente, mas senti como se algodão tivesse sido enfiado na minha garganta. Aquela frase... Sua filha deve estar muito ocupada. Não soou cruel, mas ficou presa em mim. Depois que Dona Fátima saiu, entrei e peguei uma pilha de contas. Pensei, talvez Isabela pudesse me ajudar a revisá-las. Hesitei por um momento e disquei o número dela. Ela atendeu rapidamente, a voz enérgica. Mamãe, estou a caminho do aeroporto. Estou voando para Porto Alegre esta tarde. Podemos ser rápidas? Eu hesitei. Eu só queria que você soubesse que os vizinhos têm falado sobre nós ultimamente. Houve uma pausa. Então, a voz dela ficou cortante. E você não conseguiu me defender? Você sabe como eu estou ocupada? Por que você está deixando a conversa delas te afetar? Abri a boca, mas não disse nada. Ela desligou um momento depois, e a temperatura ao meu redor pareceu cair 10 graus. Naquela noite, um acidente inesperado aconteceu. Manu desapareceu depois da aula. Ela não voltou para a casa da escola. Clara recebeu a ligação da professora e congelou no meio de uma frase. O telefone quase escorregou da mão dela. Ela não perdeu um segundo, pegou o casaco e saiu correndo pela porta, descalça. Tentei me levantar, mas ela me segurou. Marta, por favor, fique aqui, eu vou encontrá-la, eu prometo. Eu fiquei na porta, observando-a correr pela entrada. O rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Meu coração parecia que ia se partir em dois. Peguei o telefone e liguei para a Isabela. Isabela, a Manu não chegou em casa. Ela desapareceu no caminho da escola. Clara está procurando por ela. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, disse secamente. Não tem câmeras perto da escola? Apenas olhe as imagens, mamãe. Não é algo para me ligar. E então, ela desligou. Simples assim. Fiquei ali, segurando o telefone muito depois do fim da ligação. Minha mão se recusava a soltá-lo. Uma coisa pequena, ela chamou. Era a sobrinha dela, a única filha do irmão dela. Mas, aparentemente, não valia o esforço. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez, algo finalmente se esclareceu. Eu nunca tinha visto a verdade tão claramente. Clara voltou assim que o céu escureceu. Ela estava segurando Manu nos braços, agarrada a ela como se a tivesse acabado de salvar de um prédio em chamas. Ela pegou o caminho errado, acabou no bairro em frente à escola. A voz de Clara falhou, o rosto estava manchado de lágrimas. Eu fiquei tão assustada. Inclinei-me e abracei Manu. Você está bem? Sussurrei. Você está bem? Isso é tudo o que importa. Naquela noite, Clara não saiu da minha porta. Ela se sentou lá em silêncio, segurando um dos pequenos grampos de cabelo de Manu nos dedos, o olhar vazio. Eu não sei o que teria feito se não a tivesse encontrado, ela murmurou.
Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu não disse nada. Apenas fui à minha escrivaninha e desdobrei o rascunho do acordo fiduciário que eu havia escrito, rasgado e colado de volta muitas vezes. Coloquei-o sob o abajur da escrivaninha. Calma, decidida. Isabela é alguém em quem não se pode confiar. Ela nunca foi alguém para se confiar. Mas Clara nunca prometeu nada. Ela simplesmente aparecia, de novo, e nunca ia embora. Eu não consegui dormir naquela noite. Depois de cobrir Manu, Clara se esgueirou na ponta dos pés até a sala de estar. Ela ajeitou meu cobertor cuidadosamente, sem perguntar se eu estava acordada. Me chame se precisar de alguma coisa. Ela sussurrou e fechou a porta silenciosamente. O abajur ao meu lado projetava um brilho dourado fraco. Eu fiquei deitada, olhando para o teto, minha mente em um estado de quietude. Não era a dor que me mantinha acordada, nem a tensão persistente. Era uma solidão profunda que doía até os ossos. Levantei-me, vesti um casaco e fui ao escritório, esperando que uma revista antiga me distraísse. Em vez disso, em um canto, encontrei uma caixa plástica cinza que eu não abria há anos. Dentro estavam cadernos de Beto e alguns de seus pertences antigos. Eu nunca tinha ousado olhar através deles. Assim que minha mão tocou a pilha, senti. Um envelope. Meu nome estava na frente em uma caligrafia que eu nunca confundiria. A de Beto. Mamãe, se você estiver lendo isto, significa que eu não envelheci com você. Mas não me preocupo que você esteja sozinha, porque sei que Clara estará lá. Ela não fala muito, mas sente tudo. Ela é gentil, mais forte do que a maioria, e nunca reclama, nem mesmo quando deveria. Depois que eu me for, será difícil para ela. Criar Manu sozinha não será fácil, mas ela vai superar. Ela sempre supera. Ela é teimosa como eu. Eu sei que Isabela nunca gostou de mim. Ela dizia que eu era muito passivo, que nunca brigava por nada, mas eu não via sentido em brigar em família. Eu a deixei fazer o que ela queria, não porque ela estava certa, mas porque ela sempre achou que você me amava mais. Eu não queria que aquela ferida se aprofundasse, mas me preocupo que, à medida que ela envelhece, ela pense apenas em si mesma. Ela é inteligente, determinada, capaz, mas não sabe se importar. Não de verdade. Ela não sabe quando parar e olhar em volta. Então, se um dia você precisar de alguém e ela não estiver lá, não se culpe. Não é porque você não a criou bem, é porque ela esqueceu como responder. Quanto a Clara, eu não acho que você a conheça de verdade. Ela abriu mão de uma promoção uma vez para ficar comigo quando eu estava doente. Ela não contou a ninguém. Ela chegava em casa, sorria e fazia sopa como se nada tivesse acontecido. Ela é o tipo de pessoa que nunca faz alarde. Ela simplesmente tira o fardo das suas mãos em silêncio quando você está cansado demais para segurá-lo. Então, se você decidir deixar algo para ela, não é favoritismo. É gratidão, e eu realmente agradeço por isso. Com amor para sempre, Beto. Quando terminei, a carta estava encharcada de lágrimas. Todos aqueles anos, eu pensei que meu filho era passivo, gentil demais, muito disposto a recuar. Mas, na verdade, ele tinha visto tudo mais claramente do que qualquer um de nós. Ele não disse nada. Não porque não se importasse, mas porque se importava. Ele viu o direito de Isabela, ele viu o sacrifício de Clara, e de alguma forma, ele tinha visto o momento em que eu estava agora, mesmo naquela época. Segurei a carta com dedos trêmulos, enquanto as memórias piscavam como raios. Clara no hospital, me passando água em silêncio. Clara sentada ao lado da minha cama à noite, ainda maquiada, exausta, mas presente. Clara chorando no cabelo de Manu depois de encontrá-la. Clara nunca mencionou o que ela abriu mão. Ela apenas fez, nunca exigiu. E Isabela. Isabela olhando para o telefone, fingindo preocupação. Isabela me chamando de cruel por não dar a ela o que ela exigia. O olhar impaciente de Isabela toda vez que ela vinha, a contragosto. Isabela desconsiderando o desaparecimento da sobrinha, como se não fosse nada para incomodá-la. Meu coração, uma vez dobrado cuidadosamente como aquela carta, tinha sido lentamente desdobrado por tudo o que a vida havia revelado. E eu não hesitei mais. Na manhã seguinte, liguei para minha velha amiga, Dona Helena. Antes de se aposentar, ela era uma das melhores advogadas de fundos fiduciários da cidade.
astuta, ética e alguém em quem eu confiava a verdade. Helena, eu disse, estou pronta para prosseguir com o fundo fiduciário. Houve um momento de silêncio do outro lado. Então ela disse: Você finalmente se decidiu. Eu assenti, embora ela não pudesse ver. Não quero mais esperar. A vida é muito curta. Há coisas que, se você não as deixar claras, nunca terá a chance. Mais tarde, naquele mesmo dia, encontrei-a em seu pequeno e aconchegante escritório no centro. Ela me explicou os beneficiários, as escrituras de propriedade, os detalhes da custódia de terceiros, tudo o que eu precisava saber. Eu ouvi atentamente, absorvendo cada palavra como uma estudante se preparando para o exame final de sua vida. Quando assinei, Clara não sabia de nada. Tudo o que ela sabia era que eu estava um pouco mais quieta do que o normal naquela noite, quando cheguei em casa. Talvez meus olhos também estivessem um pouco mais vermelhos. Ela me entregou uma xícara de chá, como sempre fazia. Eu a peguei com as duas mãos e disse baixinho: Obrigada. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso gentil e constante. E de alguma forma, eu soube. Ela entendeu tudo, mesmo sem que uma única palavra fosse dita. O fundo fiduciário nem sequer havia sido formalizado quando a tempestade começou. Eu ainda não sei se alguém no escritório de Helena deixou escapar, ou se Isabela descobriu através de um de seus contatos no mundo jurídico. De qualquer forma, ela sabia. Ela apareceu sem avisar naquela tarde, seu rosto despojado de qualquer pretensão. Sem saudação, sem sorriso, apenas isto. Eu soube que você colocou a casa em um fundo fiduciário com Clara como beneficiária. Eu estava sentada à mesa de jantar, mexendo meu café lentamente e ritmicamente. Clara estava na cozinha preparando o almoço de Manu. A voz de Isabela cortou o ar, tão alta que Manu parou o que estava desenhando e olhou por cima do ombro. Quem te disse isso? Perguntei em um tom calmo e medido. Não importa. Ela bateu uma pilha de papéis na mesa. Estou aqui para te avisar. Se eu pensar que você está tomando decisões irracionais, vou iniciar uma avaliação de competência mental. Eu não vacilei, mas Clara saiu da cozinha, o rosto visivelmente pálido. Isabela, isso é ir longe demais, ela disse, baixinho, mas havia uma borda afiada na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Isabela exibiu um sorriso frio, dentes à mostra e sem calor. Eu só estou garantindo que minha mãe tome a decisão mais importante de sua vida com a cabeça clara e não por manipulação emocional. Antes que eu pudesse responder, Clara veio para o meu lado, empurrou gentilmente os documentos pela mesa em direção a Isabela e disse: Se isso te dá paz, eu desisto. Eu nunca pedi esta casa, nunca esperei por ela. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não estava chorando. Ela não era fraca. Ela estava simplesmente se recusando a lutar por algo que não considerava valioso. Naquele momento, eu vi tudo claramente. A retirada silenciosa de Clara não era um sinal de rendição, era respeito. A agressividade de Isabela não era devida à justiça. Era direito. A crença dela de que tudo deveria ser dela automaticamente. Eu me levantei, uma mão apoiada nas costas da cadeira, minha voz mais firme do que nunca. Isabela, eu disse, se você veio hoje para verificar se estou em sã consciência, deixe-me tranquilizá-la. Eu estou, e mais do que você pensa. Ela abriu a boca para contestar, mas eu não lhe dei chance. Clara está recuando por decência, por amor a esta família. Mas deixe uma coisa clara. Esta casa, eu a comprei com economias de uma vida inteira. A quem ela cabe é minha decisão, não sua. Olhei nos olhos dela sem piscar. Você diz que estou sendo guiada por emoções. Você está certa, estou. Mas minhas emoções são baseadas em quem realmente esteve presente para mim, quem me mostrou carinho. Você não gosta disso. Talvez seja porque faz muito tempo que você não traz nada que se pareça com carinho para esta casa. A sala ficou silenciosa, exceto pelo zumbido suave do desenho animado de Manu, tocando ao fundo. Isabela me encarou por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas ainda cortante. Então agora você está me comparando a ela. Soltei um suspiro lento. Eu não estou te comparando, eu disse baixinho. Você é minha filha, isso nunca vai mudar. Mas o amor em uma família não é garantido pelo sangue. Ele é construído dia após dia, e você tem estado ausente, por muito tempo, para esperar algo que você nunca ganhou.
Ela não disse nada, apenas juntou seus papéis, o olhar fixo, o maxilar cerrado. Então, ela se virou e saiu, sem dizer mais uma palavra. Quando a porta se fechou com um clique atrás dela, Clara se aproximou suavemente. Me desculpe, Marta, ela disse. Eu não queria causar tudo isso. Eu balancei a cabeça. Você não fez nada de errado. Só lamento ter demorado tanto para dizer o que precisava ser dito. Naquela noite, sentada na sala de estar, a música suave das práticas de piano de Manu vinha do corredor. Peguei a carta de Beto novamente e a desdobrei lentamente, com cuidado. Li cada palavra e soube, no fundo, que ele estava certo o tempo todo. Família não é definida por sangue, é definida por presença, por ação. No dia em que o fundo fiduciário se tornou oficial, eu estava sentada sozinha na cozinha, uma xícara de café frio intocada na mão. Eu não tinha contado a ninguém, nem mesmo a Clara. Os papéis haviam sido assinados 2 semanas antes. A casa inteira, agora em um fundo fiduciário vitalício, seria gerida conjuntamente por Clara, Isabela e eu. A parte de Manu estava assegurada no fundo sob o meu nome, até ela atingir a maioridade. Eu sabia que esta decisão não seria fácil. Eu sabia que nem todos a aceitariam. Mas era sensata e justa, porque sempre acreditei que o amor não é declarado com palavras, mas é provado nos momentos em que alguém está mais fraco e você escolhe ficar ao seu lado. Isabela apareceu sem avisar novamente, exatamente como antes, sem saudação, sem calor, apenas uma pasta na mão e um frio no olhar, mais frio do que o vento de inverno. Você sequer sabe o que está fazendo, ela sibilou assim que cruzou a soleira. Até mesmo Manu, que estava desenhando calmamente a mesa, parou no meio de um desenho. Eu fechei o livro de contabilidade que estava lendo com calma e respondi. Sim, os papéis foram assinados. É uma sociedade tripartite. Isabela se aproximou, irradiando tensão. Ah, então é isso. Você está me cortando assim? Eu sou sua filha, não ela. Você não está sendo cortada, eu respondi. Você ainda está nele. Só não é a única. Ela bufou, os lábios apertados. Ela nem sequer é do seu sangue. Clara havia acabado de sair da cozinha e ouviu aquela última parte. Ela não disse nada. Apenas desamarrou o avental, pegou a mão de Manu com cuidado e começou a levá-la embora. Clara, eu chamei. Você não precisa ir. Ela hesitou. Então parou em silêncio, colocando-se entre nós. Isabela apertou os olhos. Claro que ela fica. Ela quer me fazer parecer a vilã. Clara finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme. Se você acha que fiz algo errado, eu retiro meu nome hoje. Eu nunca pedi por isso. Eu nunca lutei por isso. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não de fraqueza, de determinação. Eu fiquei porque sempre estive aqui. Você acha que é injusto porque você não estava aqui. As palavras dela não foram altas, mas atingiram como uma pedra. Até eu parei. O rosto de Isabela se contorceu, mal perceptível, tremendo. Levantei-me e fiquei de frente para ela. Você acha que estou demonstrando favoritismo? Bom, deixe-me confessar algo. Eu te favoreci por anos. Desde que você era pequena, dei mais atenção a você porque pensei que você precisava mais. Seu irmão e Clara nunca pediram nada, nunca exigiram. Então, eu dei tudo a você. Eu respirei fundo. Mas, ao longo dos anos, fiquei doente e você disse que estava ocupada. Eu caí e você disse que tinha reuniões. Eu disse que estava doendo e você disse que não era conveniente. Isabela não disse nada. Seus dedos apertavam os papéis do fundo fiduciário até amassá-los. Eu continuei. E Clara nunca exigiu nada. Ela simplesmente sempre esteve lá, nunca atrasada, nunca ausente. Isabela finalmente falou, sua voz mal um sussurro. Então você está dando a nossa casa para uma estranha agora. Eu afastei o café frio. Você vê uma estranha, mas ela é quem me trata como família. Você é minha filha, mas se tornou uma visitante. Alguém com quem tenho que agendar tempo. A sala ficou tão silenciosa que podíamos ouvir o tic-tac do relógio de parede, constante e acusador. Então, Clara quebrou o silêncio, gentilmente. Marta, se isso está tornando as coisas mais difíceis para você, eu realmente não me importo em recuar.
Eu nunca esperei por isso. Eu me virei para ela, olhando-a firmemente pela primeira vez, e disse clara e distintamente: Não, você não está tornando difícil. Eu sou quem está tornando difícil, porque esperei demais. Estou tomando esta decisão não por causa de sangue, mas por causa de responsabilidade. Você manteve esta família unida. Não minha filha, não meu genro, você. Isabela baixou o olhar, como se algo finalmente tivesse se quebrado dentro dela. Desta vez, ela não gritou, não atacou. Ela ficou parada por um longo tempo. Então perguntou baixinho: Então, é isso que família significa para você agora? Eu assenti. Eu quero que todos nesta casa entendam. O amor não é herdado. Ele é conquistado através de presença e afeto. Isabela não disse mais nada. Lentamente, ela recolheu os documentos, guardou-os na bolsa e foi até a porta. No limiar, ela parou. Eu só preciso de um tempo. A porta se fechou com um clique atrás dela. Eu não a segui. Naquela noite, Clara estava sentada na beirada do sofá, costurando calmamente um dos vestidos de boneca de Manu. Ela não olhou para cima quando perguntou: Você acha que talvez o que você disse hoje foi muito duro? Eu balancei a cabeça. Não, eu disse. Foi exatamente o certo. Para ela acordar, tem que doer um pouco primeiro. Olhei pela janela, para a lua cheia calma lá em cima, e senti uma leveza pela primeira vez na minha vida, porque às vezes a única maneira de seguir em frente é finalmente soltar o peso do passado. Algum tempo se passou até que o aniversário de Manu chegasse, e o dia não poderia ter sido mais perfeito. O sol estava quente, o céu estava limpo, e a casa estava cheia daquele tipo de luz que você não consegue fabricar. Naquela manhã, Manu pulava pela sala de estar de meias, os olhos arregalados de antecipação. Vovó, ela perguntou, podemos ter um bolo arco-íris este ano? Eu ri baixinho e assenti. Se sua mãe concordar, podemos ter arco-íris, unicórnio, o que você quiser. Da cozinha, Clara riu. Unicórnio talvez seja um pouco demais, mas vou fazê-lo o mais colorido possível. A casa irradiava calor, e, no entanto, sob a alegria, havia um leve toque de espera, pois nós duas sabíamos que Manu estava secretamente esperando que Isabela viesse. Alguns dias antes, Clara havia se aproximado de mim gentilmente. Marta, você acha que deveríamos convidar Isabela? Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Clara continuou. Não importa o que aconteceu entre vocês duas. Manu ainda quer que ela esteja lá. Ela estava certa. Crianças não mantêm placar. Elas se lembram de quem ajudou a apagar as velas, quem aparece nos retratos de família que elas desenham com giz de cera. Então, disquei o número de Isabela. Ela atendeu mais rápido do que eu esperava, quase como se estivesse esperando. Eu fui direta. O aniversário da Manu é sábado à tarde. Se estiver livre, venha comer bolo. Houve uma pausa do outro lado, então a voz dela, calma, mas segura. Eu estarei lá. A festa era pequena. Apenas algumas crianças da vizinhança, 1 ou 2 colegas de trabalho de Clara e minha velha amiga Dona Fátima. Clara havia decorado o local com bandeirinhas alegres e balões macios. Manu usava um vestido de tule branco e um grampo de cabelo de arco-íris no cabelo. Ela passou metade da manhã ensaiando seu discurso de desejos. Isabela chegou cerca de 30 minutos após o início da festa. Ela entrou discretamente, vestida de forma simples, com um suéter e jeans, segurando uma sacola de presente que claramente não era uma compra de última hora. Ela parou na porta, um pouco incerta. Atrasada, ela disse. Clara deu um passo à frente e pegou o presente com um tom amigável e neutro. Na hora certa. Assim que Manu a viu, ela se iluminou como as velas em seu bolo. Tia Isabela, você veio! Ela correu até ela e apertou os braços em volta da cintura dela, como um coala em uma árvore. Isabela se ajoelhou e sorriu gentilmente. Feliz aniversário, pequena. Ela entregou o presente. Ouvi dizer que você gosta de quebra-cabeças. Esta é uma edição de aventura espacial. Manu soltou um guincho de alegria e correu para mostrá-lo aos amigos. Enquanto eu observava, senti um nó na garganta. Não era dor, de forma alguma. Era aquela estranha ternura que surge quando algo distante finalmente se aproxima. Mais tarde, quando nos reunimos para cantar Parabéns a Você, Isabela estava sentada em frente a mim. Nossos olhares se encontraram algumas vezes, nenhuma palavra.
enquanto o bolo era servido e a conversa se tornava mais animada. Ela se aproximou com o prato dela. Então, o bolo está bom? Eu sorri. Melhor do que o que você assou quando tinha 10 anos. Ela riu. Riu de verdade. Coloquei meia xícara de sal em vez de açúcar e você ainda comeu um pedaço. Bem, eu disse, você era minha filha e você ainda é. Não dissemos mais nada, mas de alguma forma o ar entre nós parecia mais leve do que há anos. No final da tarde, Clara reuniu todos para uma foto de grupo no quintal, sob a grande mangueira. Manu estava no centro, os braços abertos como se fosse abraçar o mundo inteiro. Isabela estava à minha direita, Clara à minha esquerda. Clique! O obturador disparou, e naquele momento eu percebi que, de alguma forma silenciosa e não dita, éramos uma família novamente. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados estavam indo embora lentamente, Isabela parou ao meu lado na porta. Mamãe, ela disse, séria. Eu sei que não fiz tudo certo, mas obrigada por me permitir continuar fazendo parte disso. Eu não disse, já era a hora, ou eu estava esperando você dizer isso. Eu simplesmente coloquei minha mão sobre a dela e disse, o passado é passado. O que importa agora é o que você faz no futuro. Ela assentiu, e desta vez eu soube que ela realmente me ouviu. E assim, algo em mim exalou. Não era perdão, ainda não. Mas era o reconhecimento do esforço, da mudança, do tipo de progresso que, mesmo que tarde, ainda conta. E sim, era o suficiente. Naquele ano, a primavera chegou cedo. As roseiras do jardim estavam começando a brotar quando Manu saiu correndo, como se tivesse encontrado um tesouro. Todos os dias depois da escola, a rotina dela não mudava. Ela se ajoelhava ao lado do canteiro de flores com um regador na mão, chamando cada planta que ela havia nomeado. Lucy, Bela, Margarida e a menor é Esperança. Perguntei por que ela a chamava de Esperança. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Porque ela é a que cresce mais devagar. Mas eu acho que ela vai ter a flor maior e mais bonita. Eu sorri, impressionada com a verdade em suas palavras. Aquele pequeno caule, tão frágil, tão atrás dos outros, era exatamente como a nossa família. Depois de todas as brigas, o silêncio, os mal-entendidos e a distância, estávamos de alguma forma ainda crescendo em direção à luz. A aposentadoria me pegou de maneiras que eu nunca esperei. Comecei a ser voluntária 2 vezes por semana na igreja local. Eu ajudava a organizar alimentos doados e a preencher pedidos de assistência médica para vizinhos mais velhos que não tinham ninguém. Sentada atrás daquela mesa dobrável, com uma prancheta no meu colo, percebi que a velhice não é sobre ser cuidado, é sobre se tornar o cuidador, mesmo que a única coisa que você possa oferecer seja uma luz bruxuleante. Clara também estava mais ocupada. Ela e algumas amigas enfermeiras lançaram uma plataforma de cuidados online chamada Sempre Presente. Ela me disse que o nome veio da ideia de cuidar de mim nessa prática e do sentimento que ela queria transmitir aos outros. Calma, presença inabalável. Quando a ajudei a escrever a página inicial do site, ela sorriu e disse: a primeira linha deve ser algo como: o amor não é herdado, é conquistado através de ações. Eu não respondi imediatamente, apenas a observei escrever. E por um momento, senti um calor apertado no meu peito. E Isabela? Ela também mudou. Não em um grande arco de redenção cinematográfico, sem desculpas chorosas na chuva. Apenas pequenas mudanças constantes, raízes silenciosas que serpenteavam suavemente pela terra. Ela começou a ligar nos fins de semana, às vezes apenas para dizer que não estava viajando, e gostaria de me levar a uma exposição no museu. Às vezes era uma mensagem. Manu pintou um quadro para a tia Isabela. E uma vez, quando Clara estava fazendo uma transmissão ao vivo de arrecadação de fundos para a plataforma dela, vi um comentário surgir no chat. Aplausos por tudo o que vocês estão fazendo. Era de Isabela. Mas o momento que ficou comigo aconteceu em uma terça-feira. Nós havíamos ido a um centro de cuidados rurais para um senhor idoso que Clara estava ajudando a colocar em um programa de cuidados domiciliares. As pernas dele não o sustentavam mais, e ele falava em frases truncadas. Ainda assim, Clara fez a cama dele com um sorriso, conversando baixinho. Quando ele falou sobre sua juventude, seus olhos brilharam como janelas capturando a luz do sol da tarde.
Isabela havia vindo apenas para deixar suprimentos. Ela estava parada na porta, com o celular na mão, obviamente esperando por uma mensagem de trabalho. Mas então, o homem se virou para uma foto antiga em sua mesa de cabeceira. Nela, um menino pequeno estava sentado no colo de uma mulher cansada, mas sorridente. Minha mãe, ele disse. Ela me criou sozinha. Ela tinha 3 empregos, pulava refeições para que eu pudesse ter leite. Ela morreu antes que eu pudesse retribuir. Eu sempre pensei que teria mais tempo. Sua voz quebrou na última palavra. A sala ficou em silêncio. Eu não me virei para olhar para Isabela, mas senti o silêncio ceder. Pelo canto do olho, vi que ela abaixou lentamente o telefone e o guardou em silêncio. Então, sem dizer uma palavra, ela se aproximou da cama e puxou o cobertor do velho gentilmente sobre seus ombros. No caminho para casa, passamos por campos intermináveis, brilhando na luz do pôr do sol. Isabela estava sentada no banco do passageiro, olhando pela janela. Após um longo silêncio, ela disse baixinho: Mamãe, quando eu era pequena, eu nunca pensei que você fez tanto por nós, que você fez grandes sacrifícios. Eu pensei que você era apenas a mamãe, como uma espécie de máquina que não se cansava, não ficava triste. Mas você estava cansada, não estava? Minhas mãos apertaram o volante. Eu não respondi, não por dúvida, mas porque eu não precisava. Ela finalmente viu. Ela sentiu. Ela não gritou, ela não disse que sentia muito, mas eu soube que ela estava. Quando chegamos em casa, ela se sentou à mesa, em silêncio, por um longo tempo. Então, de repente, ela olhou para cima e disse: Clara, obrigada por ter cuidado dela todos esses anos. Clara pareceu surpresa, mas sua resposta foi gentil como sempre. Não me agradeça. Nós somos família agora. E seremos sempre. Isabela olhou para mim. Não disse mais nada. Apenas assentiu levemente. E isso foi o suficiente. As tardes de domingo parecem um pouco diferentes agora. E de alguma forma, elas se tornaram minha parte favorita da semana. Nosso quintal, uma vez o mais silencioso da rua, é agora o mais animado do bairro. Clara está na cozinha, mangas arregaçadas, regendo um frango assado como uma sinfonia. Isabela está ao lado dela no balcão, batendo um molho de salada e brincando sobre como o dever de casa de matemática de Manu manchou os guardanapos de linho. E Marcelo? Sim, aquele genro que costumava se esquivar está nos fundos com Manu, ambos cobertos de bolhas de sabão de um experimento científico que deu comicamente errado. O riso dele é mais alto do que o dela. Eu sento na minha velha cadeira de vime sob o pé de laranja, um cobertor macio sobre minhas pernas, uma xícara fumegante de chá de cidreira na mão. As folhas sussurram suavemente na brisa, jogando sombras brincalhonas no caminho de pedra. Ao fundo, o tilintar dos talheres, a risada de Manu e Clara chamando da cozinha. Isabela, experimenta isso. Me diz se está muito salgado. A voz dela não carrega mais distância. Ela carrega pertencimento. Eu fecho os olhos e respiro a luz do sol, deixando-a aquecer meu rosto. E neste momento, pergunto a mim mesma: o que poderia ser melhor do que isso? Eu não sou mais a mulher deitada em uma cama de hospital, esperando por um telefone que não tocou. Eu não meço mais o amor por gestos que vêm tarde ou que não vêm. Eu não luto mais com a culpa. Deixar para quem? Favorecer quem, se apenas o sangue faz uma família? Eu sou Dona Marta, uma mulher que finalmente entende o que significa ser amada e, mais importante, como escolher o amor. Cada passo que dei para chegar até aqui valeu a pena. Esta vida, a minha vida, não foi vivida em vão. Nota: o arquivo final em formato .txt não pode ser entregue diretamente por este canal, mas o texto acima está no formato solicitado. Português do Brasil e Brasília, Portequicese, sem abreviações, com linguagem fluida e com todos os elementos adaptados à cultura brasileira, em parágrafos curtos e pontuados.